Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Jogo do Extermínio, um filme que eu passava muito na sessão da tarde e eu queria trazer para vocês o que eu acho a respeito desse filme. Eu trouxe um plot twist muito bom que surpreendeu muitas pessoas quando estava assistindo pela primeira vez. Bom, tudo isso e muito mais logo após a minha... O filme Jogo do Extermínio, tudo começa quando há 50 anos atrás houve uma guerra, uma invasão alienígena, os Formix, na qual eles buscavam se apossar do planeta. E nisso acontece que um herói num dos caças, né, consegue abater uma nave e acaba a guerra. Então 50 anos se passam, os humanos ficam se protegendo e se preparando para a volta dos inimigos. E nisso foi confirmado que as crianças, os adolescentes, eles têm crianças, né? Eles têm a imaginação mais fértil, mais criativa, eles conseguem criar. Então foi criado equipes na qual eles jogam um jogo de simulação que simula um ataque alienígena e eles têm que ganhar. E é aí que aparece o Wickens, né? Que é o nosso protagonista. Ele é o terceiro filho, na qual dois já tinham sido reprovados. Que é assim, você se recruta, vai subindo de patente, até alcançar a posse de ser um general, na qual vai pilotar uma das naves da invasão contra os Formix. Os seres humanos eles vão atacar os Formix antes de serem atacados. É um ataque estratégico. Antes de eles serem atacados, eles vão atacar primeiro. Então, ele tem dois irmãos, né? Tem uma irmã e um irmão, na qual eles não conseguiram passar nas provas. E ele tá, como cadete, ele tá muito esperançoso de conseguir. Mas ele recebe uma notícia lá que ele não foi aceito. Só que isso foi um plano do general na qual ele queria ver se ele era apto a ver a reação dele na qual uma rejeição. Ele fica chateado e tudo, mas ele consegue agir muito bem, na qual isso impressiona o general e aceita ele no comando e ele leva ele para uma nave lá no espaço e assim ele conhece a equipe dele, os amigos e tudo, e ele vai mostrando que ele tem um conhecimento, assim, ele é diferenciado, vamos falar a palavra certa, ele é diferenciado, ele pensa, ele raciocina, ele gosta muito de estratégia, e ele joga um jogo de simulação mental, na qual ele começa a jogar, que tem de decisões, na qual escolha e decisões, na qual uma prejudica e a outra é o caminho certo. Tem dois cálices que na hora do jogo ele escolhe um, mas não é aquele. Aí ele usa o outro. Não, primeiro ele tem um cálice, aí ele vai o ratinho é eliminado. Aí usa o outro cálice também, ele é eliminado. E isso não, e vai se repetindo. Então ele entende que a missão não é o cálice, e sim o que está fazendo a proposta. Aí os comandantes ali ficam tudo impressionado com ele. E ele é promovido para entrar numa equipe, os Salamandras, na qual tem o Bowser, né? Que é o general, que é um dos líderes lá do comando, que fica implicando com ele por ele ser jovem e tudo. Mas, gente, olha, ele é mais baixinho do que o Wickens. Ele é mais magro do que o Wickens. E fica falando, você é magro, você é baixo, fazendo aqueles bullying, pega no pé dele. Acontece que o Wickens mostra o porquê ele está ali, né? Ele mostra as suas habilidades, sua forma de lutar, batalha. E isso deixa o Bowser com inveja e ciúme, principalmente da menina, que é a única menina do grupo na qual começa a gostar do Wickens. E aí acontece uma discussão lá, uma briga, na qual o Wickens empurra ele, né, por legítima defesa, e acaba que ele cai e bate a cabeça. Isso faz um traumatismo craniano, aí ele é levado para o hospital. E aí o general busca explicar para ele, olha, isso aconteceu, foi legítima defesa, mas ele não quer saber disso, ele quer que as coisas sejam resolvidas. Ele desiste da missão, o general ele consegue convencer ele a continuar com a missão, e eles vão jogando. Eles vão num jogo de simulação na qual tem naves e ele vai pilotando e vai mostrando suas habilidades, vai tendo várias vitórias, ele vai conseguir perdas também, mas ele vai ganhando, até chegar no jogo final, que é atacar o planeta. E esses Formix, eles agem como uma colônia de insetos. Eles têm a sua rainha, e quando uma rainha é derrotada, ou seja, exterminada,
toda a colônia entra em decadência, é como um formigueiro ou um cupim. Se você elimina a rainha, a colônia toda perde. E pensando nisso, na hora que ele chega lá no planeta, ele usa o canhão de prótons lá, que ele, aonde ele bate, ele aniquila tudo que ele toca. Então, ele atira na nave, consegue eliminar, mas descobre que tem um outro enxame de nave vindo do planeta. Ele consegue, usando sua estratégia, acertar o planeta e eliminar todo o planeta. E aí que vem o plot twist desse filme, na qual o jogo de simulação não é um jogo de simulação, e sim ele estava jogando, controlando naves verdadeiras num ataque verdadeiro. Ou seja, se ele perdesse, acabava. Os seres humanos perdiam aquela frota e todos os anos que eles estavam se preparando. Mas ele ganhou. E ele descobre que ele eliminou uma raça inteira. Ele foi um genocida. E isso fez ele ficar revoltado e inconformado, porque ele entendeu, que o general falou, que eles têm uma rainha. E o planeta que eles, o primeiro ataque que teve à Terra, eles estavam atrás de recurso, água, alimento, porque o planeta deles estava em decadência. Então a pergunta foi, que ele fez para o general, se as naves, na verdade, foram criadas não para atacar os seres humanos, e sim para se defender contra os seres humanos, porque eles sabiam que os seres humanos estavam vindo com muitas naves atacar na direção do planeta deles. Então, em 50 anos, foi simplesmente eles se preparando para se proteger contra os seres humanos. E aí ele fica lá na nave, chateado, tudo, pelaquela situação, né? Mas lembra que aquele jogo que eu falei do Cálice, tem um certo momento que ele descobre que os Formix eles conseguem se comunicar através das memórias, da mente, uma mente, mentalmente. E se lembra que teve um momento que ele viu uma imagem do planeta onde eles estavam, de uma estrutura na qual tinha um casulo lá. Então ele sai da nave, né? Assim, a nave está no planeta. Ele sai da nave e vai até essa localização. Lá, chegando lá, ele encontra o casulo e uma dos Formix, na qual fala telepaticamente com ele que aquele casulo é uma rainha. Ou seja, há esperança de recuperar aquela civilização. Ele pode se redimir. E assim ele aceita. Ele acaba no filme, ele pega na nave e indo buscar um lugar na qual ele possa salvar aquela rainha, né, um lugar seguro para ela. Gente, esse filme, ele marcou muito a minha infância. Eu assisti, eu gostei bastante dele na época. Só que tem um porém. Eu descobri recentemente, claro, é um filme assim antigo, então a gente assiste e não dá tanta bola, né, assim, a pessoa. Eu descobri que ele é adaptação de livros. E sim, tem continuação nos livros. Ele é muito... Então, eu não vou falar aqui, né, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas é só uma informação para vocês saberem que existe livros. Então, se você, por acaso, queria saber o que acontecia depois, existem livros. Então, se vocês puderem deixar aquela curtida e se inscrever no canal para me ajudar a tirar os 1000 inscritos, isso seria muito bom para fortalecer o canal aqui. E comentem aí qual filme que vocês queiram que eu faça. Esse vídeo foi a recomendação de um amigo que comentou assim no vídeo anterior. Então é isso, eu sou o Diogo e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.